Fala, sócia! Fala, sócia! Tudo bem? Tudo jóia e você? Tudo bem, graças a Deus. Hoje nós vamos conversar sobre uma realidade que nos guia, majoritariamente, né? Falando aqui do Entre Sócias, que é o que ninguém fala sobre empreender, vantagens e desafios. E Vamos aí, lá. eu fiquei instigada de trazer esse tema, porque eu sinto que as pessoas, às vezes, quem não é, né, empreendedor, interpreta a pessoa que é dona do próprio tempo como uma pessoa que fica, né, ah, que delícia, né, tem tempo, tá tranquilo, né, essas coisas, né. Só Uhum. tem, né, os benefícios, tem as vantagens, obviamente, porque nós somos donas do nosso tempo, né, mas também tem pontos aí bastante desafiadores, a gente vai falar sobre eles. Animada? Sim. Animada, vamos lá. Gente, eu vou pegar a Kelly de surpresa hoje, é minha vez. Vamos lá. Kelly, pergunta para nós respondermos e deixar todas as perguntas que eu fizer aqui é um convite para vocês que estiverem assistindo também responderem, tá? Em que momento você percebeu que empreender não era exatamente como te venderam ou como falavam? E o que falavam sobre o empreendedorismo para você? Nenhum momento. Porque antes de ouvir o que tanto fala, eu já queria ser o que eu sou, sabe? Uhum, Então, assim, eu acho que tem pessoas que trabalham no CLT e aí ouve assim, ó, se você empreender, se você gerar o seu próprio negócio, você tem a gestão do seu próprio tempo, né? Eu acho que de tempo pra cá tem falado muito na internet, mas quando a internet não era muito assim, sabe? O Instagram não era muito, a gente não tinha essa percepção. Para nós, o melhor é ter uma faculdade, né? Algo concursado, algo fixo. Isso era uma gestão de tempo muito boa, porque não precisava se preocupar. sim, Mas eu sempre vi assim muito fora da caixinha. Desde pequena eu queria muito algo que desenvolvesse minha criatividade. sim. Então, essa pergunta, assim, eu nunca senti Nunca essa. passou. Uhum, E eu vou te falar que eu tenho a maior parte, né, da minha história profissional é no CLT. Então, eu compactuo muito do que você está dizendo, porque eu ouvia muito mais sobre você precisar se formar, para você ganhar dinheiro, tem que fazer uma faculdade, nanani, né? Tudo aquilo que a gente já sabe. E foi exatamente o que eu fiz. Só que o que eu via sobre o empreendedorismo era uma coisa distante, assim. Só que o que eu via era tão distante, gente, que sabe assim, que sabe quando você vê sem ver essa realidade? Porque o universo era totalmente CLT. Então, a representação que vinha na minha cabeça era de grandes empresários, de grandes líderes, e aí uma vida intensa. Isso daí me assustava um pouco. Eu ficava, sim, Jesus, nem férias tem direito, né? As altas lideranças, né? Vão tirar férias, mas são acionadas da mesma forma. Então, eu deixo essa pergunta aqui para quem, independente da geração que estiver assistindo a gente, o que que você ouviu falar alguma vez sobre empreendedorismo? Se isso te chamou, se isso te inspirou e como que você sente isso hoje? Porque hoje eu vejo que é algo que nos desafia todos os dias, assim, a superar, a sabe? palavra empreendedorismo, eu acho que é mais do que um status, assim. Para mim, eu acredito que seja algo assim, que você tenha uma ideia de negócio. Esse é empreendedorismo. Sim. Então, não quer dizer que, né, construir uma empresa, construir um negócio de patamares altos que é empreender. Até aquele que vende balinha na rua é empreendedorismo, Total, se for ver. Então, assim, autônomo, sim, autônomo, é empreendedorismo. Então, você decidir empreender, na verdade, é difícil, né? É você sair muito. realmente fora da caixinha, sabe? Então, não é tão fácil assim, né? Mas aí você quer empreender a partir do seu dom. Uhum. Aí sim, do seu conhecimento, né? E para montar um negócio, por exemplo.
Você tem que saber de finança, você tem que saber de contabilidade, de produto, de mercadoria, Saber né? tudo. Saber tudo. Então você tem que estudar muito, 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 saber também como está o mercado, como funciona, porque senão você fale. Quantas pessoas, né? Você já conhecia uma pessoa que teve dinheiro, abriu o negócio e não vingou, porque de fato não Nossa, sabia sim, como funciona o negócio, né? Então não é exatamente. somente ter assim, dinheiro e vou Mas, fazer. Tem que ter não, ideia e estratégia. sim, e constância. Exato. O que na prática é bem desafiador, porque o empreendedor ele tem que ser tudo, né? E isso consome muita energia, né? Eu fui descobrir, na verdade, eu nunca nem cogitei empreender, né? Eu já falei isso aqui pra vocês, né? Eu fui por necessidade lá no passado e depois eu descobri, opa, gostei disso aqui, hein? Parece que abriu uma janelinha aqui dentro de mim que falou, você tem uma veia aí, vamos trabalhar nela. E aí tudo que eu fazia, eu queria já dar uma marca, já queria fazer um negócio, ficava, gente, calma, um passo de cada vez. Mas enfim, né? Seguimos aqui com a nossa próxima pergunta, pensando agora no lado bom que não é óbvio da nossa realidade aqui, né? Então, qual foi a maior vantagem de empreender que você só entendeu vivenciando e que quase nunca aparece nas redes sociais, que não é falada, né? E agora, hein? Bom, a vantagem para mim foi de poder estar em qualquer lugar que eu quisesse e poder desenvolver, né? Uhum. Então, Liberdade. agora eu estou e é diferente de liberdade financeira, tá? É você ter uma profissão, você ter uma habilidade que você pode recomeçar do zero aonde você quiser. E eu tive essa experiência quando eu voltei para o Brasil. Eu tive em algumas cidades que eu recomecei do zero e consegui, de fato, ver o norte. E isso é maravilhoso. E ainda mais perto da família, né? Então, uma habilidade que eu desenvolvi lá fora, lá no Japão, e hoje eu trabalho e onde eu decidi trabalhar perto da família. Gente, a gente tá até estranho, né? Porque as coisas que você tá falando estão se casando muito com a minha realidade. Uma das coisas que eu mais, assim, amo empreender, que me chamou muito a atenção, é justamente poder ter o dia na minha mão, que eu quero dizer, é poder fazer do dia o melhor para mim, poder trabalhar de qualquer lugar, controlar meus horários e estar com as pessoas que eu amo. Então, para mim isso é precioso, porque a rotina tradicional, ela toma muito tempo da gente no mesmo lugar e muitas vezes distante de quem a gente quer realmente conviver, né, e dividir o tempo. Eu Exato. acho Mas que eu acho que esse perfil também tem que ser trabalhado, porque quem começa a empreender e ver resultado, você acaba distanciando de tudo isso, da família, você vai crescendo e vai ficando vai também, crescendo. Mas isso é um perfil mais sim, masculino, sabe? Então eu tive que trabalhar essa parte em qualquer lugar eu vou desenvolver, tá? Não é fácil, mas tendo constância e sabendo direitinho a estratégia, ideias, você consegue. Só que se você mergulhar, né, na ideia, na estratégia que vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo, quando você vê, você está distante daquilo que você idealizou. Então, eu acho que nós mulheres temos que ter essa percepção. Até que ponto? Mas até que ponto eu quero me desenvolver para de fato conseguir trabalhar, sei lá, um exemplo, pela internet. Então, esse processo a gente não pode pular. Acho que a gente tem que, né, com constância, conseguir realizar até conseguir, né? Então, eu acredito agora sim que muita gente está querendo trabalhar na internet, né? Por fato de, eu fico na minha casa, cuido dos meus filhos, estou perto aqui do meu marido, um exemplo assim. Então tá crescendo muito. O empreendedor da internet está crescendo bastante, né? sim, tá bem forte, principalmente depois da Covid, né? E Uhum. é uma faca de dois gumes mesmo, né? Porque a gente quer, que nem a gente já quer fazer do nosso jeito de casa, mas quando tem um propósito, uma marca, um objetivo maior, né? Nossa, aquilo começa, você incorpora esse objetivo e começa a tomar muito mais de você. Então, para de ser algo que você faz.
em uma carga horária, vamos dizer assim, do seu jeito, para ser uma coisa mais intensa, né? Hoje a gente vive isso, inclusive, né? A gente tá meio que não tem bem um horário, a gente se doa e vai dentro de todo o nosso possível, né? E, uma pergunta hum, muito boa, hein? O que mudou em você como Hum. pessoa depois que você passou a empreender? Quando você assumiu esse papel na tua vida? De lá para cá, quem que você se vê? Eu mudei em vários sentidos, assim, mas o que que me veio agora, quando você me perguntou, eu acho que eu queria incentivar mais pessoas a estar comigo, sabe? Quando eu estava trabalhando na empresa, eu não queria ninguém ali incentivar, ai, gente, vamos trabalhar na empresa, né? E Uhum. nem no hospital, nem no hospital, quando trabalhei no hospital. Mas depois que eu comecei a trabalhar por conta, né, com massoterapia, eu fiquei com vontade de ensinar, de estruturar um negócio e ter mais pessoas junto comigo. Eu acho que isso aí mudou, essa vontade de estar com mais pessoas, fazendo mesmas coisas, com o mesmo propósito, Gana, né? essa fadiga mesmo, é Ah, uma fadiga muscular que eu tenho de não fazer as coisas sozinha, sabe? De eu lembro compartilhar. quando você falou pra mim, quero fazer algo junto, não quero mais fazer nada sozinho. Engraçado, porque você sabe toda a sua potência para colocar e realizar tudo você por conta própria, você reconhece isso em você, mas algo aí dentro já falou, chega, vamos fazer em conjunto. Porque Exatamente, isso porque reflete bem sua essência, inclusive, porque você faz isso muito bem, muito bem. porque a gente, ó, primeiro você tem que aprender a, a se cuidar e conseguir ir para onde você quiser sozinha, no sentido assim, para mim foi muito importante. Olhar para mim, começar a me cuidar, não olhar para o outro, né? Porque eu sempre fui assim, como é, filha mais velha, então olha assim para os pais, olha para os irmãos, enfim. Então, quando eu comecei a olhar para mim, eu falei, meu Deus, eu preciso construir algo. Eu preciso, né, desenvolver algo dentro de mim. Eu peguei a mochilinha, comecei a viajar, fui para Tailândia sozinha, sabe? Fui pro Japão, viajei sozinha. Então, vários lugares eu comecei a viajar sozinha para me descobrir. Por quê? É muito individual. Mas depois que a gente vive isso, fala assim: ó, eu posso sozinha. Ah, mas eu quero mais pessoas para ir junto. Aí você não fica dependente da outra pessoa. Esse é o ponto. Você consegue fazer sozinho, mas você quer algo em conjunto. Porque quando você não tem essa experiência de realizar algo sozinho, você sempre está dependente do outro, sabe? Faz Para todo sentido, sim, faz todo sentido. E é bonito porque você sentiu isso em você e você já. As coisas aconteceram, né? Para fazer. você colocar isso em prática. Isso realmente é muito bonito de ver. Tá lindo de ver mesmo. Agora que eu vou puxar um pouquinho para mim, outra pessoa, né, gente? Nossa Senhora, se eu pudesse trazer um filme de quem eu era, aquelas. Eu sou meio, eu sou doce, se aquele me visse antes, nossa, velho. E você já sente, né, Kelly? Do tempo que a Sim, gente tem esse contato, desde o comecinho, você já percebeu mudança, mas imagina mais pra trás. O que eu já, mudei foi, ó, a primeira coisa que pra mim é nítido, tá? Eu ganhei disciplina, eu não tinha. E aí depois eu entendi que eu era uma pessoa indisciplinada porque eu não tinha clareza. Olha só a importância da clareza na nossa vida. Eu sempre associo a um balão, sabe? Assim, você enche uma bexiga, solta, ela vai batendo de qualquer lado. Tipo, isso é a gente sem clareza. Não é? A gente fica, a gente fica para qualquer aí você lado. fica assim no bolão. Exato. E eu não tinha essa clareza, e aí eu era indisciplinada. Então você fica, ao mesmo tempo que você fica muito papel criança, que é você vivendo o que te satisfaz, o que tá gostoso, o que é bom, o que é conveniente, você não coloca você não impõe, né, uma disciplina mesmo, né, ordem sobre você quando você não tem clareza. E aí eu não tinha muito isso, eu chamuscava muito na minha cabeça, e aí eu retrocedia, então eu não tinha essa imposição sobre mim mesma. E hoje, com a clareza, nossa senhora, seu olho mudou muito. Então foi muito transformador eu dar espaço. E autoliderança Ótimo. também acho muito importante, né? A gente falar e a gente comentou sobre ela, né?
comentamos, né, no encontro do Entre Sim. Sócias. A autoliderança, ele é fortalecido dia após dia através dos desafios. Então, Uhum. na verdade, a gente tem que dar graças aos desafios e às dificuldades, porque sem eles a gente não consegue fortalecer. Uma frase que eu vi, acho que foi o vídeo da Rá. Não, a Rá também, não é da Paty. Falando sobre a gente crescer no desconforto. E você também falou, viu? Isso ficou, a gente cresce no desconforto. Depois eu peguei isso, porque tudo que tá me fazendo evoluir tá na base do desconforto mesmo. Se E é tá impressionante. confortável é porque tá acomodado. E é isso que faz a mudança. E aí hoje eu pensei, caramba, né? Hoje eu tava ali preparando o meu almoço, e aí eu parei pra pensar, sabe quando você tem um momento assim, seu consigo mesmo, e você fala, caramba, eu me cobro muito, sabe? Mas se eu for parar para pensar, o tanto de pessoas que ainda não estão no momento de fazer esses avanços de se superar, né? Assim, de ser mais disciplinado, de pagar o preço, de Sim, ir atrás do que você quer, é algo que eu falei, gente, realmente, né? É impactante pensar o quanto eu evoluí. E aqui eu não tô falando só para mim, não, pensando em mim, eu falo para todas nós, né? O quanto você evoluiu, né? Olha só que coisa. Enfim. Bom, aí aqui uma pergunta reflexiva, mais assim, né? Claro, não é preciso trazer uma reflexão, senão não sou eu. Você já sentiu, em algum momento, culpa por descansar ou por não produzir? Kelly, eu já sei, você produziu. A Kelly é um show. Mas em algum momento, assim, você falou, ai, não posso, não devo, tá errado isso. De descansar, ah, de parar, de, sabe, de eu falar, não. acho que eu não tenho essa percepção. Acho que isso daí eu tenho que tomar cuidado. Quando eu vejo a minha imunidade baixa, eu pego gripe. Tipo assim. Tá. Então, assim, meu corpo acaba meio que rejeitando todo esse movimento, vamos dizer assim, tipo, descanso. Uhum. Né? Aí eu falo, então tá, entendi, corpo. Porque assim, a gente também não pode falar assim, eu quero doença pra mim, né? Mas também quando a Não, gente fica doente, a gente tem que reconhecer que a gente precisa se cuidar, se acolher. E nesse sim. momento de acolhimento, quando tem uma febre, né? Aí eu começo a refletir. Falei, então tá, eu não preciso pensar em nada, porque meu corpo não vai dar conta, minha mente não vai dar conta, então eu vou descansar. Mas, Acho, ao contrário disso, eu não sinto essa culpa. não, ok, ótimo, né? Mas eu acho que, E acho que você? faz parte de muito. Eu, Sente? assim, eu vou te dizer, Kelly, que eu não fico me culpando de descansar, não, mas assim, dependendo do que eu estiver fazendo, eu tenho dificuldade. E aí eu falo, acho que eu tinha que estar fazendo isso aqui, mas aí eu volto pro meu corpo. Aí sabe quando você faz uma revisão do seu dia mesmo? Você observa tudo que você fez no dia e você fala, em algum momento eu descansei? Aí se eu vi que eu não descansei, eu falo, não, então eu tô no meu momento de relevar, Sabe o sabe? que que me veio aqui? Ah, Se você souber, se você tem clareza e souber o que precisa fazer no dia, você faz. uhum, Agora, quando você está desenvolvendo algo que ainda não vem, sabe, alguma coisa que você precisa trabalhar, aí você está todo momento trabalhando, trabalhando, e talvez você pense, meu Deus, eu não descansei, entendeu? Então, quando a gente tem uma clareza e vai executando o que precisa dia após dia, a tendência é sentir menos isso. sim. E acho que indo por prioridade, né? Eu vou por prioridade, mas tem dias assim que eu assumo que realmente pega um pouco mais pesado. E aí eu fico meio, dá aquela bugada na mente, eu falo, nossa, calma, deixa eu organizar aqui, entendeu? E, Uhum. e aí, mas aí para eu me culpar, é porque eu dei motivo, sabe? Assim, porque do contrário, eu observei o dia, e falei, não, peraí, eu não parei. Aí o corpo avisa, sabe? Tipo assim, ô, vamos dar uma respirada aí, entendeu? Pegar um fôlego. Enfim, é muito importante a gente ter essa percepção. E aqui falando sobre desafio que ninguém fala. Você teve algum. Bom, você teve, né? Você já comentou. Desafio mais. Aqui as perguntas vão para as meninas, né? Eu falo as meninas. Ai, gente, releve.
Todas que assistirem, todos, né? Eu gosto de falar as meninas. É, É, porque olha, a gente já teve relato de que assim, a gente as meninas, mas elas estão ouvindo na casa e o marido, o parceiro, tá ouvindo a nossa conversa aqui, é verdade. né? Imagina o que que não sente, o que que não percebe, o que que não aprende também, né? Poxa, Sim, falando, nossa, elas estão falando sobre um assunto que jamais entre homens falaria. é verdade. Realmente, isso. Ah, gente, mas é incompreendido, é só absorver mesmo, aprender e aprender, né? E absorver. Mas o que que você ia perguntar? O Qual desafio? foi, qual foi o maior desafio, solitário mesmo, do empreendedorismo? A Kelly já contou algumas vezes pra gente, né? É que tem vários, eu nem sei qual que eu contei, não é invenção, tá? Mas hoje, maior desafio, eu acho que o maior desafio sempre é aquele que está mais fresco na memória, né? Nossa, que bem observado isso, hein? Verdade. É, porque, tipo, se a gente está passando por dificuldade, a gente acha que é a única que está passando no mundo, que todo mundo tem uma vida maravilhosa e você tá ali com dificuldade e ninguém te Ninguém me compreende. entende. Ninguém vai Ninguém entende. entender. Exatamente. Então, mas eu acho que é um desafio, não é um desafio que me derruba, sabe? Mas esse projeto novo que está entrando, né, no Entre Sócias, é, sobre manhas atípicas, está sendo um desafio para mim. Eu faço com muita alegria. Eu Sim, tenho, porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar, mas é um desafio. eu imagino. Que realmente é novo sem ser, né, para você. Porque você tem contato, você tem história, mas você Exatamente. falar sobre o que a gente falar sobre o que a gente não vive na pele é muito mais sensível. A gente tem que se conectar e com cuidado, né? A gente tem que se conectar, ajudar, estender a mão, mas sempre vendo qual é o solo, né, que a gente está pisando para ter um cuidado. Eu Eu entendo. acho que o desafio está atrelado com o chamado. E muita gente Uhum, fala, mas eu não sei qual é o meu chamado. uhum. É aquilo que chama, se você tenta fugir, fugir, mas Volta. vem até você, assim, Sim, sabe? E você de sabe várias como formas. ajudar, mas você não ajuda porque tem uma limitância dentro de você que não te permite. Então, por várias vezes, assim, vem, sabe? Vem. Ah, mães atípicas, então eu fiz um projeto de neurodivergentes e deixei lá engavetado. Por quê? Uhum, A limitância é, você não tem filho agora, você não sustenta um filho, você não sabe o que que é, né, passar. Então, essa é a sim. limitância. Só que quando eu comecei a pensar assim, gente, mas eu posso estruturar um negócio que fala sobre isso, um projeto que direciona sobre isso. E aí faz de mim o quê? Faz de mim o Até- quê? Então, mas você falou isso uma vez no grupo e foi potente, que é assim, você pode não ter a experiência na pele que elas têm. Real agora, Isso, né? Vivendo mas isso agora. sim, mas é você quem cuida. Entende? É você Sim, quem resgata. Então você tem autoridade para falar sobre o que envolve cuidado, mentalidade. Com cuidado, a mentalidade sempre com cuidado, mas sim, você tem autoridade para isso. Então você não está querendo invadir a vivência da outra e dizer que, ah, não, enfim, né? Você não quer, exemplo, né, blefe aqui. Não, você tá lá, eu entendo que existe uma dificuldade à parte, que é algo fora do esperado, né, do tradicional, do comum, mas eu estou disposta aqui porque eu sei que você merece cuidado, que eu sei que você merece esse olhar. Então, eu exatamente, estou o aqui olhar, né? exato, entendeu? Então, aí você tem autoridade, aí você pode falar tranquilamente, entendeu? Exatamente. Sobre Eu isso? acho que isso cabe em qualquer tipo de profissão, Uhum, né? é verdade. E aqui a gente puxa um pouquinho para a parte financeira. O que que empreender te obrigou a amadurecer emocionalmente em relação ao dinheiro? Hum, Eu tô é lendo, eu tô muito pensando aqui também. sim.
Olha, depois que eu comecei a trabalhar com 14 anos, eu tive uma fase de que, nossa, eu preciso juntar o dinheiro para isso, mas eu nunca vi o dinheiro como se estivesse muito distante de mim, Uhum. sabe? Nunca senti falta, assim, nesse A sentido. escassez, a Não, mente escassa. é, Eu não, entendi. não, sim. Você usou a palavra que não veio, mas é isso mesmo. Eu nunca Escassez? tive escassez. Uhum. Isso muda tudo, hein? E, e você acredita que é difícil de olhar o preço para comprar as coisas? Eu tenho esse problema. Mas enfim. Eu não olho, Amém, né? eu Coisa não boa olho. de se falar, gente. Porque se eu tava, por experiência, se eu ficasse, por exemplo, no Japão, né, quando eu trabalhava empreendendo, aí tem vários mercados. Ah, eu vou procurar o preço, sei lá, do arroz. Ah, aqui tá mais caro. Nossa, eu ia perder muito tempo. Ah, eu acho cansativo fazer isso também. Na minha família tem isso. Eu fico, ai, que. Ai, tipo, eu Lógico, tiro se meu eu chapéu, mas eu não ouvir, consigo fazer isso. Oi? exatamente, se eu ouvir falar, olha, aquele mercado tá tendo uma promoção, não sei o quê, eu já vou direto. Mas eu Uhum. não sou daquela que fica muito assim por conta do tempo, sabe? Só que Ficar pode ser uma parte negativa que eu comparando. deveria melhorar, né? Dar valor mais, sei lá, não sei. Mas assim, eu nunca tive essa mentalidade de escassez, assim, de que me vai faltar. Parece assim que eu acredito que a riqueza sempre tá ali, ó. Só não, aquela riqueza que eu idealizo, vamos dizer assim, ela não está porque não está presente na minha vida. Um exemplo assim é porque eu não sou disciplinada ao ponto de. Eu tenho isso na Uhum. minha cabeça. Ou eu não tive ainda constância para passar pelo processo ao ponto de realizar aquilo. Eu tenho isso muito forte dentro de mim. Maravilhosa. Que delícia ouvir isso, né, gente? Nossa, eu tô dizendo isso porque não foi a mesma coisa comigo. Não foi. Eu Não, achei que você ia falar, foi comigo. não foi. Foi totalmente o oposto. Inclusive, eu precisei trabalhar bastante essa questão da escassez, porque é um gatilho tremendo, assim. E quando você começa a empreender com a ciência de que o começo, você tem que ter paciência, porque você precisa ganhar visibilidade, reconhecimento, autoridade, nananana, fica mais latente ainda, porque esse processo onde as pessoas vão te olhar, te reconhecer, aí vai ter a história, vai ter experiência, as pessoas vão te recomendar, enfim, é um processo. Então, quem trabalha dentro de si, né, a mentalidade da escassez, como por muitos anos eu precisei trabalhar, olha, e sabe o que eu descobri recentemente? O quê? É que a gente se boicota, nem percebe, e falando de emocionalmente, né, aqui, essa questão da escassez, que dependendo de como você vê a possibilidade de você prosperar, você se afasta dessa possibilidade porque você não quer perder pessoas. Olha Eu isso, nunca pensei gente. nisso. Ai, Kelly, Deus te abençoe, viu? Porque é É difícil. porque eu sempre estive longe, Não, eu né? acho que a realidade ela já te levava para um outro caminho, uma outra mentalidade. Mas que bom que você não precisou ter contato com isso, entende? Porque é algo que para você desconstruir não é tão simples, sabe? Tá ali escondidinho dentro da gente e você precisa de estímulos assim surreais. Eu passei por esse estímulo e eu É por tô. isso que a gente se completa, né, Beli? Esse, Eu falei, vamos! Aí você fica, eu não, destravei vamos. muito, aprendi um monte. Mas quando você aprende a se posicionar com relação ao que você quer para tua vida, né? E entender que quem tá contigo a todo custo, não, vai, só vai, entendeu? Desprende do medo, porque o medo de perder pessoas, porque se tem muito dinheiro, existe. Entendeu? É isso que eu tô falando. E você se afasta sem perceber. Você faz a sua realidade para você se afastar da prosperidade. Enfim, gente, precisei trazer isso porque, assim, do contrário da Kelly, a realidade dela foi totalmente diferente. Eu passei sim por isso, num processo de mentalidade de escassez. E é contínuo, viu, gente? Tô cuidando disso dentro de mim.
Mas Quando a gente passa por isso, Beli, vou fechar a janela aqui. Só um minuto. Vou fechar a janela. tá bom. Começou a ventar. O que que eu ia falar mesmo? Ah, quando a gente passa por isso, no meu caso, eu vi nitidamente o filtro acontecer. Que nem você falou. Ah, vão perdendo. Ai, acabou entrando um bichinho aqui, a janela aberta. Então, quando a gente perde. Mas eu acho que se eu perdi, foi tão no início que eu nem senti. Um exemplo, quando eu fui pro Japão e aí eu comecei a trabalhar, eu foquei tanto em construir que eu já tive essa mudança de país. Então eu já meio que já ficou distante. Então eu não senti, era muita mudança acontecendo no meu dia a dia, Uhum. né? Então, junto com o É que antes, né? crescimento, aham, mudou o ambiente, mudou pessoas que eu, né, eu estava ali, então assim foi tudo. Mas se você cresce, por exemplo, numa mesma cidade ou num meio que, né? Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Talvez isso acontece de uma maneira que um dia você, sei lá, eu fico imaginando, ah, eu tô frequentando um lugar, de repente eu começo a frequentar o outro, aquele ambiente que eu deixei de frequentar, o pessoal vai falar, ué, ela não vem mais aqui? Ah, ela já tá com outra pessoa. E isso eu não falo assim de nível, classe social, é de mentalidade. É porque a gente começa a crescer e dependendo, os assuntos começam a não bater mais. Olha, é uma coisa que eu precisei descobrir a duras penas, viu, Kevin? Isso daí É, então não é você crescer de dinheiro, sabe? é a É mentalidade. a mentalidade, a Sim, é conversa verdade. não bate. É Sua conta verdade. bancária pode não ter mudado, mas se tua mentalidade mudar, você não vai conseguir ficar no mesmo ambiente. Então Sim. não está relacionado com escassez, Belle, entendeu? Do dinheiro ou do que você vai construir. Não está relacionado. Uhum. Porque eu posso ter o mesmo salário e eu estar desenvolvendo e não querer estar naquele ambiente que eu estava. E já eu vou ter um, um dia que vai ser filtrado. O público eu vou mudar de ambiente. Isso é muito É, natural. o ambiente, ele conduz muito isso, né? Conduz. Fortíssimo. E dependendo de onde você nutre e se você não questionar, porque você tem que ter um canal de resgate para melhorar, né? Não que seja É, ruim, desmerecendo, não é isso, mas é porque o ambiente de cada pessoa, né, é uma rede gigante. Se você exato. não busca um canal onde alguém ali te puxe para uma possibilidade diferente, você vai ser engolido nessa rede. É maldade? Não, é porque é uma rede, tá todo mundo pensando igual. Então você fica, tá, vou Exato. pensar igual também. Você precisa de uma luz para você quebrar isso. Então, é aí que começa a mudar a mentalidade. E dá desconforto, né, no começo. Você está acostumado com um estilo, né? Daqui a pouco você vai para o outro, mas você fala, mas eu quero isso daqui. Aí você já começa a trabalhar em direção a isso. E, enfim, né? É que eu comentei um pedaço aqui, né, da minha história, porque um pedacinho aqui relevante, Sim. porque essa Lógico, questão, agora tua mentalidade tá outra, o mas emocional em relação ao dinheiro pega. No meu caso, teve muito disso. Agora eu tô desconstruindo. Enfim, gente, olha, eu sou outra pessoa, acreditem em mim. Eu ainda vou dar um jeito de provar isso pra vocês. Vou buscar um jeito de registrar isso. Aqui a gente está caminhando para o final, mas eu quero deixar uma pergunta aqui, assim, como você lida com o que significa, né, o empreendedorismo, com a instabilidade que geralmente assusta, né? Porque quando a gente pensa assim, mercado tradicional, né? CLT. A gente sente estabilidade. Eu quebrei essa experiência, eu quebrei isso, eu não sinto mais passa, né? Uma estabilidade. Mas de repente a empresa pode não querer mais ficar com você e aí tudo se foi, né? Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, o mercado tradicional, ele proporciona uma sensação de segurança. Quando a gente vai para o empreendedorismo, aqui falando com quem teve, né, muito essa questão do CLT forte e sente medo de dar um passo maior, né, em relação ao que quer e fala assim, tá, e agora o que que eu vou fazer com essas nuances financeiras até você conseguir finalmente voar, né? Digamos, a gente tá voando, né? Mas assim, a gente tá lidando com
com a instabilidade mesmo, né? Isso assusta muitas pessoas. As pessoas falam: não, eu não quero correr o risco de receber menos ou nem receber. Eu já penso assim: eu quero que o que eu receba dependa do meu esforço e eu não tenha um teto. Eu não quero ter teto. É sobre isso, né? Falando aqui no âmbito financeiro. Eu estou te Hum, abrindo essa pergunta aqui. Como que é essa percepção da instabilidade do empreendedor? instabilidade. É da nuance, né? Hum, bom, a gente não consegue prever instabilidade. Não É, consegue, não dá. né? Você só Então, vai. eu faço um planejamento de cada três meses, Mesmo. fazer uma estratégia de ação muito potente, intensa, que me exige de tudo para depois, ó, respirar. E quando eu faço isso, eu fico focado no meu movimento e eu esqueço o mercado. Tá certo, Eu você pode. esqueço esses assim, sabe? Tipo, o pessoal fala, nossa, mas tá difícil economicamente, Ah, não sei o não, quê, o mas aqui eu mercado. acho que é porque eu acho que eu expressei errado. Aqui eu quero dizer assim, o nosso universo empreendedor é assim, para você receber, para você ter cliente, para você ter a sua fonte de renda de maneira mais, entre aspas, né, estável, isso no começo dá uma assustada, porque você fala, caramba, eu vou ter cliente se eu correr atrás, porque eu não vou ficar aqui sentado na cadeira, não vou fazer nada e vou reclamar que no final do mês eu não tive pagamento nenhum, entendeu? E o empreendedorismo é Aham. muito de você ganha aquilo que você se esforça, então oscila, né? Entendi. É Então, sobre isso. você tem que ter um plano de que vai te dar aquele retorno, nem que seja o mínimo do planejado, aquele que dá para te sustentar, vamos dizer assim, o básico do básico, Uhum, vindo, vindo. Tem que ter uma fonte disso. E outra que eu sim. faço ação a cada 3 meses, o movimento para poder, boom, e Uhum. depois descansar. Eu estou nessa fase. Então, eu tenho algo que é mais rendável, mais fixo e tudo mais. Um serviço que já está pronto. E quando eu precisar, eu ofereço. E cada 3 meses, eu faço um movimento para eu descansar. Maravilhosa. Que isso a gente precisa ter mesmo, uma base. Já tem que ter uma estrutura, né, em relação a isso. Qual que é o fixo? Inclusive, para quem está em transição de carreira, esse é um grande recado, viu? A gente não se joga assim no empreendedorismo sem um planejamento financeiro. Você fala, ah, eu vou lá começar meu negócio. E vai, né? Você se joga, você fala, pelo amor de Deus, não faz isso não. Eu falo, não faz isso não. Eu conheço gente Exatamente. doida, tá? Por isso que eu tô falando isso. Tem que ter uma base, você precisa ter um planejamento, você precisa ter uma fonte de renda básica. A Kelly foi perfeita no que ela falou. E aí, quando você fala de empreendedorismo e construir produto, serviço, ter é o ecossistema, né, Kelly? Sim, é o sistema. Tem que estar muito bem e tem que estar com a visão aberta para isso, porque senão. É mesmo, né? Senão não vai. É, tem Não toda a razão. Porque você vai sair total da sua zona de conforto, você vai trabalhar o dobro, o triplo. Não é aquele negócio, você ficou doente, já era. Uhum, é isso mesmo. Exatamente isso. Estressou a primeira. Quem tem a imunidade bem assim, Uhum. sensível, Altos e digamos assim, né? baixos. O primeiro estresse que passa já fica, né, já adoece, assim. E aí eu fico pensando, falo, gente, é muito também da gente se dispor, né? Gente, tô com uma coceira no meu nariz, vocês me perdoem que eu fico vira e mexe fazendo isso. Mas então, é muito sobre a disposição e você pagar o preço. Falar, não, eu sei onde eu quero chegar, eu sei que não vai ser fácil, ninguém nunca disse que seria fácil, e é isso, né? Você vai encarar. Tá. E, bom, aqui eu queria só perguntar uma coisa muito poderosa para vocês. Quem você precisou deixar de ser para estar aqui hoje, no momento presente? Precisou deixar um. A gente traz muito, eu sei, a gente traz. Mas quem a gente precisou deixar? Olha o desapego aí. O que será? Comente aqui nos comentários para a gente ler. E você, Bélia? Poderosa. Quem você precisou deixar de ser, Bélia? Vítima. Olha, é, Precisei deixar de ser vítima. Precisei largar meu vitimismo.
porque senão eu Eu, ia recuar. eu precisei largar aquela que sustenta tudo. Não entendeu, né? Não, eu Como entendi sim. Nossa, que eu forte. sustentava tudo, 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 tudo. Sim, eu entendi sim. Se deixar, você faz E isso mesmo. É, eu sei. A gente sabe, né? A gente que tá assistindo aqui sabe, já conhece aquele o suficiente. É isso mesmo. Então, respirar, respirar. respira em quatro tempos. Três tempos, Três tempos. três Pode tempos. ser também, viu? A gente faz em quatro também, faz em três. Então tá bem, gente. Olha, perguntas assim que é para remexer mesmo. E essa final aí, porque eu acho que vale, né? A gente olhar um Responder pouquinho, para nós aqui, para a gente comentar também, interagir, não é sim, deixa verdade? seu comentário, curte e faz favor, né, Compartilha, gente? Precisa pedir, né? compartilha. A gente tem que pedir. Compartilha, Tem que por pedir. favor. Vamos botar todo mundo para Se refletir. inscreve no canal, gente. Vamos botar todo mundo para refletir o que que é, afinal, essa vida de empreendedorismo. Beijo, gente. Até o próximo encontro. Até, tchau, tchau.